Olá, meu nome é Ananda, sou aluna de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Unesp, sob orientação do professor José Eduardo Santarém II. Gostaria de começar a minha fala, né, dizendo que infelizmente não podemos participar presencialmente. Atualmente estou fazendo uma passantia, agora no Uruguai, e o professor José Eduardo Santarém II iria fazer a apresentação, mas infelizmente tivemos alguns imprevistos que fizeram com que essa apresentação tivesse que ser gravada. Hoje eu vou apresentar o trabalho chamado Criação e Uso de Artefatos no Processo de Avaliação de Qualidade de Dados Linked Data. Essa pesquisa ela é uma derivação da minha tese, né, de doutorado, onde a gente está trabalhando as questões da qualidade dos dados, dos artefatos. E, bem, falando um pouco sobre qualidade de dados, né, o que seria a qualidade dos dados? Esse conceito é um conceito multifacetado e principalmente multidimensional. Isso quer dizer que esse conceito pode ser entendido a partir de diversas dimensões. Essas dimensões elas afetam tanto a forma como a gente discute a qualidade, como a forma como a gente avalia a qualidade dos dados, né? Então, quais seriam essas dimensões? A primeira seria a dimensão contextual, onde o processo de discutir e avaliar conjuntos de dados depende de como esses dados vão ser aplicados, né? Depende de para que esses dados serão utilizados no futuro. A segunda seria a abordagem intrínseca, que é quando a gente faz o processo de avaliação e discute o processo de avaliação com base em características desses dados, se eles estão bem formados, se eles estão livres de erros, de maneira a identificar o quão aptos para uso esses dados estão, independente do seu contexto. Já a representacional, ela possui muitas relações com a ciência da informação, porque é uma dimensão onde se discute o quão bem representados e descritos esses conjuntos de dados estão para que possam ser encontrados, que possam ser reutilizados e reaplicados futuramente. E a última dimensão, né, seria a de acessibilidade, que é uma dimensão onde a gente discute o quão bem disponibilizados e acessíveis estão esses conjuntos de dados. Levando isso em consideração, muitas vezes o conceito de qualidade de dados também é representado pelo processo de avaliação de qualidade, que é o processo por meio do qual, segundo diferentes dimensões, a gente avalia o quão adequado para uso estão esses conjuntos de dados. Esse processo ele é baseado em dimensões, critérios e métricas. As dimensões seriam as formas como esses dados vão ser avaliados, os critérios, as representações do que será avaliado, e as métricas são os indicadores que permitem ali que a gente mensure, que a gente quantifique e qualifique a qualidade dos conjuntos de dados. Além disso, a gente precisa levar em consideração sempre a questão da adaptabilidade ao contexto. Isso mesmo fora da dimensão contextual. A gente tem que saber que para avaliar conjuntos de dados, a gente tem que entender esses dados, entender como eles serão utilizados, como eles serão empregados. Então, geralmente, a avaliação de qualidade, como um processo, ele vai acontecer sempre com alguns resquícios da dimensão contextual. Bem, e o Linked Data? O Linked Data é um conjunto de melhores práticas para publicação de dados na web. Ele foi proposto em 2006 pelo Tim Berners-Lee e ele consiste na adoção de melhores práticas para permitir que esses dados sejam reutilizados, encontrados e conectados na web. Então, seria baseado no uso de identificadores únicos, no uso do HTTP, do RDF e da criação de links entre esses URIs. Pensando nisso, a proposta dessa pesquisa, então, foi identificar se existem artefatos, ou seja, ferramentas, programas, softwares que permitem auxiliar na avaliação de qualidade de dados Linked Data no processo de ligação. Então, nosso objetivo era identificar e discutir os artefatos disponíveis para avaliação de qualidade de dados, e o recorte foi um recorte feito em uma revisão sistemática. Então, a gente teve uma revisão sistemática da literatura mais abrangente, onde a gente buscou fazer um mapeamento, né, identificar o estado da arte, como esse assunto estava sendo discutido, como que a relação entre Linked Data e qualidade de dados estava sendo discutida, e em seguida a gente fez um recorte, e esse recorte buscou especificamente identificar artefatos para o processo de avaliação. Para isso, a gente elaborou um formulário de coleta. Esse é o protocolo, né? O recorte, eu não vou passar aqui totalmente pelo protocolo, mas a gente teve a pergunta de pesquisa geral, as perguntas secundárias, que são relacionadas com o artigo, e as buscas foram feitas na Web of Science, na ISTA, na Lista e na Brapse. A estratégia de busca foi Linked Data ou Link Open Data e qualidade de dados. E aí, aqui voltando no formulário, né? A gente tem um formulário de coleta. Esse formulário ele foi criado especificamente para esse recorte da revisão.
e para coletar informações sobre esses artefatos que permitem o processo de avaliação de qualidade. Então, o que a gente coletou nesses artigos, né? Primeiro, a gente procurou saber se tinha um nome para os artefatos, e eu já adianto que a maioria das pessoas não dá nome para as ferramentas que elas criam, então eram poucos os que tinham nome. A gente queria saber o contexto de criação, então a gente queria saber qual é o histórico, quem fez, por que fez, com que justificativa isso foi criado, qual era o tipo de artefato, quais eram os problemas iniciais que levaram ao desenvolvimento desse artefato. A gente também buscou coletar o objetivo de criação, a atividade que desempenha. Então, o que esse artefato faz? Ele avalia a qualidade? Ele melhora a qualidade? Ele avalia e melhora a qualidade? Também a gente buscou identificar as formas como esse artefato desempenha essa atividade, porque os artefatos eles podem fazer isso de maneira automática, semiautomática ou manual. Em que domínio, né? Se foi na saúde, se foi na ciência da informação, em que domínio, para que domínio esse artefato foi criado, ou se ele era um artefato de uso geral. A gente também buscou categorizar com base nas categorias, dimensões e critérios que eram englobados. O status, então se esse era um artefato que estava em elaboração, se já era concluído, se já foi testado. E caso já tivesse sido testado, se foi realizada uma prova de conceito. Além disso, a gente também queria saber, e isso é muito importante para a pesquisa de uma maneira geral, as possibilidades de customização desse artefato, porque a gente queria entender se era possível adaptar, mesmo que eles fossem criados para um domínio específico, se tivessem uma abordagem contextual, se era possível adaptar esses artefatos para um outro domínio. Então, aqui já chegando nos resultados, né? Na primeira rodada da revisão sistemática, antes do recorte, a gente teve 225 documentos, 30 eram duplicados, 100 foram rejeitados, e ao final a gente teve 95 artigos que foram aceitos para compor o corpus teórico da pesquisa. Com esse segundo protocolo, que foi apresentado aqui, a gente fez um refinamento para apenas os artigos que tinham o objetivo de apresentar ou discutir um artefato. Desses, 75 foram aceitos e eles foram distribuídos em 11 categorias, que é o principal resultado dessa pesquisa. E quais seriam essas categorias, né? A primeira categoria são artefatos ou ferramentas que eram focados em vocabulários. Então, a gente percebeu que tem um destaque para isso, para o uso de vocabulários, ontologias, tesauros, metadados descritivos, para ferramentas que se baseiam nesse tipo de estrutura. Também existem muitos artefatos que são baseados em adaptações técnicas de outro domínio. Então, a gente teve ali adaptação de técnicas de machine learning, adaptação de técnicas distintas da computação para utilização no contexto do processo de avaliação de qualidade de dados Linked Data. A gente teve artefatos focados em domínio específico, isso também é um grande destaque, que são artefatos criados ali para a área da saúde, para metadados geoespaciais, para dados de engenharia, ou seja, ferramentas que foram criadas especificamente com uma abordagem contextual para atender um domínio específico. A gente teve também artefatos que buscavam explorar características estruturais do Linked Data. Então, artefatos que se baseavam no funcionamento dos identificadores únicos, que se baseavam no funcionamento do RDF, na identificação de determinada propriedade, para fazer o processo de avaliação de qualidade. Geralmente ali com uma abordagem mais intrínseca do que contextual nesse caso. A gente teve artefatos focados em categorias e dimensões específicas, então um artefato ali que buscava avaliar especificamente uma dimensão, artefatos de avaliação geral, então esses que eram mais abrangentes, eram poucos, artefatos que eram voltados para a conversão de dados legados, né, de dados originais, então assim, artefatos que avaliavam a qualidade depois de um processo de conversão para o Linked Data. A gente teve artefatos que eram voltados para a identificação de soluções de conflito de objeto, artefatos que eram realizados adaptações de outros artefatos, isso foi só um, que é um caso em que eles pegaram um artefato e eles adaptaram para o contexto deles. E também tivemos só um artefato que era voltado no processo de integração de dados. Então, já nos encaminhando aqui para as considerações finais, o que a gente observou foi que entre essas categorias se destacam principalmente os artefatos que são relacionados a vocabulários, ontologias, tesauros, metadados descritivos. A gente observou também que se destacam artefatos que são baseados na adaptação de técnicas de outro domínio, e a gente pretende explorar mais quais são essas técnicas. Que se destacam artefatos focados em um domínio específico, então artefatos focados na saúde, dados geoespaciais, como eu já mencionei anteriormente, e também que se destacam artefatos que buscam explorar essas características estruturais dos dados Linked Data. Então, nesse sentido,
As nossas considerações finais, nós entendemos que os vocabulários fazem parte desse processo de avaliação de qualidade, que os vocabulários têm um papel importante, desempenham um papel importante, porque mesmo quando eles não são o foco principal do artefato, parte do funcionamento desse artefato depende tanto do uso dos vocabulários para fazer a avaliação, como para comunicar os resultados desse processo de avaliação. Então, como etapas futuras, a gente pretende explorar como ocorre o funcionamento desses artefatos baseados em vocabulários, ontologias, e também pretendemos nos aprofundar no potencial de adaptação dos artefatos existentes para atuarem em um outro contexto, porque nós queremos entender quais desses artefatos podem ser adaptados para a abordagem que nos interessa, né, para a abordagem da tese, que é mais voltada para dados científicos e dados de pesquisa. Eu gostaria de agradecer a atenção, agradecer a FAPESP, que financiou essa pesquisa. Obrigada.